Vocês estão, não sei se vocês estão ouvindo esse som. Estão ouvindo? Tic, tac, tic, tac. Eu não sei se é a minha cabeça, afinal eu sou o Paulinho Tic Tac, ou se vocês estão ouvindo também. Só que esse Tic Tac não vem do Paulinho Tic Tac, vem do Financial Times. Um dos jornais mais influentes da esquerda global, dos poderosos no mundo, em pleno domingo, publicaram uma reportagem com o seguinte título: Estados Unidos consideram novas sanções contra juiz brasileiro em novo teste para relações diplomáticas. O texto diz assim: o governo dos Estados Unidos discutiu novas sanções contra um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, quem será, enquanto uma crise diplomática ameaça levar as relações entre os dois países ao pior nível em décadas. Não fui eu que escrevi, não. Parece que fui eu, mas não fui eu, não. O governo Trump considerou tomar novas medidas. Tem uma coisa horrorosa, um menu aqui no meu teleprompter. Vamos lá. O governo Trump considerou tomar novas medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi sancionado no ano passado por motivos relacionados a direitos humanos, antes da medida ser revogada, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A atenção renovada de Washington sobre o magistrado pode ampliar o conflito com Brasília em torno de comércio e política, que tem lançado uma sombra sobre as próximas eleições na maior democracia da América Latina. Moraes foi atingido por sanções da Lei Global Magnitsky há pouco mais de um ano, acusado pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, de promover, abre aspas, uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, diz o Financial Times, e continua. O populista de direita e aliado de Donald Trump foi condenado no ano passado a 27 anos de prisão após ser considerado culpado de planejar um golpe de Estado. No entanto, as sanções contra o ministro, sua esposa e uma empresa pertencente à família foram retiradas em dezembro após uma reunião e telefonemas entre Trump e o seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. A atenção dos Estados Unidos sobre Moraes foi retomada em parte, prestem atenção, por causa de um caso que provocou um debate sobre liberdade de imprensa no Brasil, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto que pediu para não ser identificado. O ministro autorizou operações policiais contra um jornalista e duas supostas fontes no âmbito de uma investigação sobre reportagens envolvendo outro ministro do Supremo Tribunal Federal e sua família. Moraes argumentou que as informações foram obtidas e divulgadas ilegalmente, representando um risco à segurança da família do ministro. O Financial Times continua. O Departamento de Estado e a Casa Branca não responderam a pedidos de comentário. O Supremo Tribunal Federal brasileiro não respondeu aos questionamentos. Figura poderosa e divisiva em seu país, Moraes ganhou atenção internacional depois de entrar publicamente em conflito com Elon Musk há alguns anos e bloquear temporariamente a plataforma X do bilionário no Brasil. Seus apoiadores afirmaram que ele ajudou a proteger a democracia brasileira contra uma onda de desinformação. Seus críticos, incluindo o governo Trump, consideram que ele está restringindo direitos relacionados à liberdade de expressão. Ele foi atrás dos apoiadores do presidente, não apenas Elon Musk, mas pessoas do tipo MAGA no Brasil, acrescentou uma pessoa familiarizada com o pensamento do governo americano. Mesmo que queiramos uma boa relação com o Brasil, obviamente esse cara é um inimigo. A reimposição das medidas da Lei Magnitsky estava sob consideração, afirmou outra pessoa. As sanções envolvem congelamento de ativos mantidos nos Estados Unidos e a proibição de empresas e indivíduos americanos realizarem negócios com os alvos. Havia, abre aspas, muitos fatores e um padrão consistente de abuso. Este é apenas o mais recente, acrescentou a pessoa familiarizada lá do governo americano, referindo-se ao caso do jornalista. As preocupações nunca desapareceram. Embora não esteja claro se ou quando esta decisão será tomada, qualquer medida desse tipo agravaria a crescente troca de retaliações entre os dois países mais populosos das Américas. As tensões explodiram há mais de um ano quando Trump impôs uma tarifa comercial de 50% ao Brasil, exigindo que o processo contra Bolsonaro fosse encerrado. A tarifa foi posteriormente derrubada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Uma breve distensão terminou desde então, com os Estados Unidos impõem em julho
impondo em julho uma tarifa de importação de 25% sobre muitos produtos brasileiros. Brasília negou a entrada de 2 enviados de Trump no mês passado devido ao receio de uma possível interferência nas eleições de outubro. Acusações rejeitadas em Washington. Vocês estão ouvindo de novo esse barulho? Aqui. Os rumores sobre a volta da Magnitsky estão ficando cada vez mais fortes, como eu disse a vocês que ficariam. Eu disse a vocês, os sinais enviados pelo governo Trump ao Brasil estão cada vez mais claros. Eu tenho dito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Eu tenho dito, não adianta a gente desistir, não adianta a gente jogar a toalha, não adianta a gente parar de fazer as coisas. É claro que eu não posso falar muitas coisas, mas quando eu chamo a atenção para a possibilidade do retorno da Magnitsky, é porque essas conversas estão acontecendo. Eu acho que alguém seria louco a essa altura de imaginar que eu não tenho boas fontes relacionadas a esse assunto. Agora, o Financial Times falando a esse respeito, sem dúvida nenhuma mostra o quanto que a discussão se tornou generalizada dentro da administração americana. Vejam o processo de reversão que a gente teve que fazer. Nós começamos muito bem, tivemos um contratempo, caímos, obviamente aquele negócio, a gente cai, derruba, dá de cara no chão, as pessoas fazem chacota, a gente se levanta e começa o trabalho de novo. E começa o trabalho de novo. E começa o trabalho de novo. E começa o trabalho de convencimento. Recebemos não. Tentamos de novo. Recebemos não. Tentamos mais uma vez. Continuamos insistindo. Novas reuniões, novos pedidos, novas pessoas, novos pontos de pressão. Aí nós esperamos o quê? Sempre as nossas apostas. Lula. Lembre-se que o plano sempre foi esse. Lula fará merda e Alexandre de Moraes dobrará as suas apostas. E é exatamente isso que acontece. Lula deteriorou as relações políticas de Brasil e Estados Unidos. Ele não consegue mais forte do que ele. Mentiu, difamou Trump, brigou com Rubio, não entregou nada do que prometeu, admitiu publicamente que mente para líderes políticos. E, no entanto, o Alexandre de Moraes foi lá e dobrou, mais uma vez, a aposta. Essa reportagem, agora chegamos ao ponto do assunto ter chegado ao Financial Times. É óbvio que o Financial Times, para publicar uma matéria dessa, ele tem que falar com pessoas de dentro do governo Trump, e as pessoas de dentro do governo Trump têm que dizer, de fato, esse assunto voltou a ser discutido aqui. E vocês acham que voltou a ser discutido por causa de quem? Quem vocês acham que estão constantemente indo lá e botando pressão nesse assunto? Eu gostaria que fossem mais pessoas, eu gostaria que fossem mais brasileiros, eu gostaria que fosse mais da classe política e da classe empresarial brasileira. Eu gostaria que as pessoas com mandato fizessem mais do que isso. Hoje são 2 homens sem mandato e sem recursos, a ponto de nós termos chegado na situação onde o Financial Times fala sobre esse assunto. E essa reportagem foi tão impactante que a velha mídia ficou em pânico e foi obrigada a pautar ela. Vários dos veículos de imprensa que passaram meses tentando convencer você, lembrem-se disso, de que a Magnitsky não voltaria e de que os Estados Unidos não tocariam nesse assunto, aqueles mesmos que diziam que o Lula e o Trump viviam uma lua de mel, uma petroquímica, agora, tardiamente, estão estampando a possibilidade do retorno da Magnitsky contra Alexandre de Moraes. E quando eu digo vários, aqui eu digo vários mesmos. Vejam, por exemplo, a própria BBC. Estados Unidos consideram novas sanções contra Alexandre de Moraes, de jornal britânico. CNN. Estados Unidos consideram novas sanções contra Alexandre de Moraes, de jornal. Valor Econômico, da Globo. Estados Unidos discutem aplicar novas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, jornal. G1. Governo, também da Globo. Governo dos Estados Unidos discute novas sanções contra Alexandre de Moraes. Veja, Estados Unidos consideram impor lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. De novo, de jornal. Infomoney. Estados Unidos consideram novas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Diz Financial Times. UOL.
Estados Unidos avaliam novas sanções a Moraes em meio a tensões, diz Financial Times. Estadão. Governo Trump discute novas sanções contra Alexandre de Moraes, diz Financial Times. E o Poder 360, só para listar alguns, Estados Unidos avaliam reimpor lei Magnitsky contra Moraes, de jornal. Aliás, né, vocês lendo todas essas manchetes, isso fala muito sobre a qualidade do jornalismo brasileiro. Não é que cada jornal noticia o fato da sua maneira e com a sua redação, mas repara, o conteúdo é uma cópia e cola vergonhosa. As manchetes são praticamente idênticas. O cara da CNN copia o da BBC, do G1, G1 copia a CNN, o Valor copia o G1, aí o Veja vai lá. Esse é que é o tal do jornalismo profissional. Mas não foi só isso, porque há mais coisas em curso. Se no domingo nós tivemos essa reportagem do Financial Times, na segunda-feira, imediatamente, nós tivemos o deputado americano do partido do Donald Trump, muito próximo a Donald Trump, Carlos Gimenez, reagindo a um post da campanha do Flávio, escrevendo o seguinte: se você quiser que o Brasil se alie de novo com os Estados Unidos e as democracias do mundo, vote em Bolsonaro. Se você quiser que o Brasil continue do lado das ditaduras em Cuba, Nicarágua, Rússia e China comunista, vote em Lula. É o bem contra o lixo. Eu não sei se tem como ficar muito mais claro que isso. O Carlos Gimenez é um dos grandes nomes vocais do Partido Republicano a respeito da política para a América Latina e muito próximo do Marco Rubio. Então, ver postagem assim dá um testemunho de que o trabalho de conscientização está muito bem avançado nos Estados Unidos.